Eu queria convidar vocês para a meditação dessa noite, abrirem suas Bíblias lá no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Fique atento à leitura. Não deixe que nada te distraia nesse momento. Essa é uma história com muitos detalhes ricos para aplicação em relação à nossa própria vida, ao contexto que a gente vive hoje, embora seja uma história tão antiga. Jonas, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Vamos ler juntos esse verso 9? Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: e o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Senhor querido, queremos agora, diante da Tua palavra, te pedir que o Teu Espírito Santo venha lançar luz sobre nossos pensamentos, Senhor, nossos valores, nossa forma de pensar. Queremos que o Senhor venha, Senhor, quebrantar o nosso coração e nos fazer aqui sensíveis à missão que o Senhor, na Tua palavra, propôs a cada um de nós, a cada um que nasceu de novo, que teve uma experiência contigo. Que nenhum de nós saia daqui nesta noite, Senhor, dormindo, inadvertido quanto a essa missão, mas que todos saímos daqui apaixonados por ela, determinados a viver, Senhor, uma vida cuja agenda é definitivamente traçada por essa missão. Para a glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus.
Amém, Senhor. Irmãos, talvez seja um pouco redundante, repetitivo a gente falar aqui a respeito da missão de todo cristão, não é? Quantos de nós já estamos cansados de ouvir que todo cristão é um missionário, de que somos, segundo a palavra de Deus, um reino de sacerdotes? Temos a unção, o Espírito Santo vivendo em nós, nascemos de novo, temos dons espirituais, temos discernimento, temos acesso à revelação de Deus, e tudo isso faz de nós sacerdotes, gente por meio de quem Deus fala, toca vidas, gente que Deus usa, e cada um de nós sabe que deve tomar consciência disso, né? E levar esse senso missionário para a academia, para o ambiente de estudos, para o ambiente de trabalho, deve viver a vida familiar como missão. A gente tem falado sobre isso aqui na igreja, a gente está muito, já com esse conceito muito bem assimilado, de que somos comissionados por Deus, cada um de nós, não é? Missionário não é apenas aquele que vai pregar o evangelho em outra cultura. Jonas, por acaso, é um dos primeiros casos bíblicos de um missionário transcultural. Alguém que especialmente Deus disse, olha, eu quero que você vá pregar a um outro povo. Não é? E Jonas enfrentou algumas dificuldades em relação ao cumprimento dessa missão que Deus tinha delegado, específica para ele. A maioria de nós não tem um chamado para missões transculturais, mas Jonas tinha. Contudo, essas dificuldades que Jonas teve para encarar a missão transcultural dele, embora seja diferente nesse sentido, talvez, da maioria de nós, são as dificuldades que também nós enfrentamos no cumprimento da nossa missão na nossa vida cotidiana. É muito interessante isso, porque as sensações, as emoções, os sentimentos confusos do servo de Deus, Jonas, que comprovadamente no texto é um servo de Deus sensível à voz dele, são crises que podem me acometer e acometer você também, que podem definitivamente nos atrapalhar no cumprimento da missão que Deus delegou a nós, que podem nos fazer, talvez, traçar uma rota diferente e fazer escolhas contrárias a essa missão que Deus delegou a nós, agir de modo diferente do modo como Deus pretende que nós ajamos para a gente ser usado por Ele. Então, há no texto alguns motivos que tiraram Jonas da missão, e é interessante que mesmo nesse capítulo 1, há também certos momentos em que Jonas retoma a missão, retoma o senso da missão. No coração dele, de algum modo, há essa retomada de consciência. E é essa retomada de consciência que muitas vezes falta a mim, falta a você, e que talvez às vezes quando você ouve falar a respeito de você mesmo como missionário, você fique um pouco confuso e diga, mas eu missionário? Eu não sou essa pessoa, talvez, como os missionários que eu conheço. O que pode então atrapalhar a gente e embaraçar esse senso de missão? Essa é uma pergunta. Quando é que nós perdemos o senso de missão? Quando é que Jonas perdeu o senso de missão e de que modo a gente pode se identificar com ele nessa perda? A primeira coisa, nós perdemos o senso de missão quando deixamos nossos preconceitos interferirem na prioridade do reino de Deus, que é a salvação de almas. Lembram da história de Pedro? Pedro cresceu num contexto de imposição autoritária romana, em que os romanos tinham dominado o mundo e os romanos, e principalmente os militares, eram vistos como os verdadeiros demônios na época. Aí, num dado momento, Deus quer usar Pedro para evangelizar Cornélio. Só que para preparar o coração de Pedro, para que ele chegasse até Cornélio e pregasse para Cornélio, Deus teve que dar uma visão para Jonas, em que um lençol com animais que a lei considerava imundos descia e Deus falava para Jonas, come.
Aquilo que Deus considerou puro, não considere você imundo. E Deus, dessa forma, trata o coração de Pedro para remover do coração dele o preconceito que ele tinha com um romano ou um centurião romano, que era Cornélio. E muitas vezes nós também podemos, por exemplo, ter uma certa resistência a uma pessoa porque ela é dependente química, porque ela é alcoólatra, porque ela é uma mentirosa, porque ela tem problema de caráter, porque ela tem defeitos e falhas que nós detestamos, sentimos repulsa por gente de uma determinada estirpe ou de uma determinada característica comportamental. E Deus quer, em primeiro lugar, limpar isso do nosso coração. Era isso que ele estava fazendo com Jonas. Os ninivitas eram um dos povos mais bárbaros da época. Os ninivitas, quando dominavam o povo, eles não apenas subjugavam o povo, mas eles humilhavam e faziam atrocidades com aqueles povos. Escalpelavam os soldados que eles dominavam. Eles faziam crueldades com os povos dominados. De modo que Israel, que era um inimigo dele, e os israelitas, viam os ninivitas como também demônios, assim como Pedro via os soldados romanos. E Deus queria que Jonas entendesse que a mensagem dele, embora seja uma mensagem voltada para os eleitos, no caso ali, para o povo de Israel, era uma mensagem também universal. E ele fala: Jonas, resolvi salvar os ninivitas, quero que você vá lá e pregue a eles. E Jonas, é óbvio, fala: não pode, eu detesto os ninivitas, eu tenho pavor de ninivita, eu tenho alergia a ninivita, eu tenho alergia a esse tipo de gente, ou de gentalha, eu tenho repulsa por gente assim, eu não gosto nem de ouvir falar de gente assim. Porque Jonas ainda não havia entendido a dinâmica da graça de Deus. E eu e você também, muitas vezes, podemos deixar de alcançar pessoas porque ainda não compreendemos a graça de Deus. Podemos, às vezes, olhar para pessoas que estão convivendo conosco até na igreja ou na célula e dizer: poxa, essa pessoa se converteu mesmo? Está levando Deus a sério? Por causa de algumas atitudes erradas da pessoa. Contudo, é Deus quem está dizendo. É Deus quem tem aproximado essa pessoa da gente. E a gente precisa abrir a cabeça para essa mensagem de graça, que salvou publicanos, que salvou prostitutas, que tirou de um caminho de perdição e de morte gente que estava, como os ninivitas, rumando para o inferno. Então, a primeira coisa que a gente precisa arrancar de uma vez por todas do nosso coração é essa atitude preconceituosa diante de quem quer que seja, de que tribo for no ambiente urbano que a gente está vivendo. A gente precisa purificar o nosso coração disso. Em segundo lugar, a segunda coisa que atrapalhou Jonas a cumprir a missão, que pode nos atrapalhar, é o fato de que ele fugiu da presença do Senhor. Olha o verso 3, não diz que ele fugiu de Nínive, não diz que ele fugiu da missão, diz que ele fugiu da presença do Senhor. O texto repete isso, destacando que o problema de Jonas em relação à missão não era a missão em si, mas o seu relacionamento com Deus, de algum modo, estava com uma interferência, estava sofrendo interferências, embaraços. E aí eu fico perguntando, parando para pensar, sabe por que às vezes a gente não está tão apaixonado pela missão, não está tão entusiasmado com a ideia de levar amigos de oração para a célula, trazer familiares, parentes e vizinhos para a igreja? Sabe por que a gente não está tão empolgado com a missão que Deus delegou a nós? Muitas vezes é porque nós temos fugido da presença do Senhor. Nós temos deixado de buscar a presença do Senhor e, consequentemente, essa nossa apatia com relação ao nosso relacionamento com Ele vai nos distanciando da missão, vai apagando no nosso coração devagarinho esse senso de missão, essa paixão pelas almas. Sabe aquela oração de John Knox, fundador do presbiterianismo? Ele orava falando: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morrerei.
Ou o Senhor me usa para salvar esse povo, que é o meu povo onde o Senhor me colocou, ou é melhor para mim morrer, porque a vida não tem sentido se eu não for usado para alcançar as pessoas. E a rainha da Escócia dizia que tinha mais medo de toda esquadra espanhola do que, ou melhor, tinha mais medo das orações de John Knox do que de toda a esquadra de navios espanhóis, inimigo naquela época da Escócia. Então, gente, Jonas fugiu da presença do Senhor. Ele não estava, talvez, isso pode se aplicar à nossa vida, vivendo uma vida de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, de busca da presença de Deus. De repente, você é chamado para ir numa reunião de oração, numa vigília, e você diz, não sei se eu vou lá hoje não. Até para a célula, não sei, eu não estou muito afim de ir hoje não. Você já não se entusiasma mais com essas expressões de busca de Deus e da presença de Deus. Isso, com certeza, gente, vai matando esse senso de missão no nosso coração, vai nos afastando do caminho e, consequentemente, podem nos fazer até dar um mau testemunho, não é? Começar a viver uma vida que não corresponde ao Evangelho, que não é coerente com o Evangelho. Há um afastamento da presença de Deus, há uma fuga da presença de Deus. E aí, gente, eu e você não teremos nada a dizer para ninguém se o Evangelho não for prático para nós, se não formos reconhecidos pelos ímpios como discípulos de Jesus. Veja o que Jesus diz em Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não adianta, Jesus está falando. O que Jesus quer ensinar não é que as nossas boas obras vão nos fazer conquistar a salvação em Deus, mas uma vez que nós fomos salvos para boas obras, essas boas obras vão atestar para aqueles com quem temos convivido de que Deus para nós não é um sistema religioso nem filosófico, mas uma pessoa com quem nos relacionamos, a quem amamos e cuja missão queremos cumprir. Jesus é o nosso mestre de quem nos consideramos discípulos e agimos como tal. Não estamos fugindo do Senhor, mas estamos buscando Ele de coração. Nós não temos dúvida nenhuma, irmãos, de que, vamos dizer assim, o sucesso, no sentido de que o Congresso atraiu muitos jovens, de que muita gente esteve aqui, e foi uma bênção para as nossas vidas, porque muitos jovens têm orado há muito tempo pelo Congresso. Fizemos uma vigília para clamar pelo Congresso. Pedimos para que Deus usasse esse Congresso para falar ao nosso coração. Preparamos o nosso coração, a terra do nosso coração, procuramos adubá-la, buscando a Deus e falando, Senhor, vem intervir na nossa vida, vem mudar a nossa forma de enxergar as coisas, vem purificar o nosso coração, vem nos fazer sair do marasmo, da acomodação, da mesmice, vem resgatar ou restaurar em nós esse senso de missão. Essa foi a nossa oração constante. E Deus falou poderosamente ao nosso coração. O Senhor falou, quando vocês me invocarem de todo o coração, eu vou ouvir a voz de vocês, eu vou ouvir. Quando vocês se converterem, eu vou vir e me relacionar com vocês. E vou dar uma resposta para vocês. É promessa de Deus, e Deus não falha nas suas promessas. Em terceiro lugar, nós também perdemos o senso da missão quando estamos dormindo. Não é isso que diz aí o verso 6? O capitão dirigiu-se a Jonas e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Jonas, você desobedeceu ao seu Deus, como é que você está dormindo diante disso? Se você está vivendo, fugindo da presença do Senhor, perdido, desapercebido da missão que Ele deu a você, no mínimo você deveria estar inquieto, no mínimo você deveria estar angustiado, no mínimo você deveria estar preocupado. Mas Jonas dá provas de que ele estava completamente anestesiado, indiferente, apático.
aquela missão. Não é assim que a gente fica muitas vezes? A gente deixa de buscar Deus e daqui a pouco a gente está caindo numa sonolência espiritual. A gente já não está mais tão preocupado se a gente tem dado fruto, se não tem dado fruto, se a gente tem abençoado e transformado vidas, se não tem. Está bom do jeito que está. As coisas estão meio desandando, mas é assim mesmo, não é? O pecado vai tomando lugar, mas afinal de contas, a gente não é pecador mesmo. Então não tem muito jeito não, as coisas não vão mudar muito não. E não é para ser assim, irmãos. A gente, como cristão, é chamado a viver desperto, alerta, preocupado, sim, com o que a gente tem feito na nossa vida. Olha o que Paulo diz em Romanos 13, verso 11. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Que hora é essa na vida cristã? É agora. É sempre agora. A vida cristã é uma vida que deve ser vivida em constante senso de urgência, porque o Filho do Homem virá como ladrão. Vocês não sabem o dia nem a hora. A qualquer momento ele virá e vai pedir contas do que nós temos feito da nossa vida. Jonas havia se distanciado do Senhor, estava dormindo, estava despreocupado, estava fechado em si mesmo. Agora, que atitudes de Jonas demonstram que ele teve uma retomada do senso de missão nesse processo? A primeira delas, a primeira das lições que Jonas nos dá é que quando nós retomamos o senso de missão, quando retomamos a consciência da nossa identidade. Irmãos, esse versículo 9, acho que é o versículo mais lindo dessa sessão que a gente leu. Veja a resposta de Jonas ao capitão. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Gente, o problema de vocês, o problema que a gente está enfrentando aqui, a tribulação que a gente está enfrentando aqui, é porque o meu Deus não é como o de vocês. Todos os marinheiros começaram a clamar, não foi? Cada um ao seu Deus. Falaram, não, gente, o Deus de vocês é um Deus inventado. Mas eu não, eu sou adorador do Senhor que fez os céus e a terra. Eu sou adorador do Deus vivo e verdadeiro. Eu não sou adorador de um Deus que eu criei. O meu Deus é o Deus verdadeiro. Por isso, a situação que a gente está enfrentando de tribulação é uma situação real. E eu sou responsável por isso. Ele retomou essa consciência de quem ele era. Muitas vezes nós não estamos entusiasmados com a missão de Deus para nós, porque nós sequer nos apercebemos do que Jesus nos chamou para fazer. A gente sequer entende o que é ser discípulo de Jesus. A gente sequer entende as implicações da vida cristã mais básicas e fundamentais apresentadas pelas Escrituras. Uma das frases que mais marcou o congresso foi uma frase que dizia o seguinte: Deus não está preocupado que a gente faça grandes coisas para Ele, ou que a gente demonstre atitudes. Muitas vezes a gente está se esforçando para demonstrar para Deus como a gente é bom. Ele não quer isso. O que Deus espera de nós é rendição. Ele não quer saber se nós somos capazes de fazer uma coisa boa aqui, outra coisa boa ali, e de repente uma muito ruim ali. Ele quer saber se a gente se rendeu completamente a Ele, se a gente de fato se entregou completamente a Ele. Ele quer saber se de fato a gente está consciente de qual é ou quais são as implicações do nosso chamado diante de Deus. Sabem em que outras duas situações a palavra revela de homens que tiveram essa tomada de consciência da sua identidade como povo do Deus vivo? Quando Davi, 1 Samuel 17, 26, está diante de Golias do exército filisteu, o que ele pergunta? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quem é ele? Eu estou do lado de Deus vivo.
E eu sei muito bem quem eu sou, quem é o meu povo, e que o fato de que quem me garante é o próprio Deus. Uma segunda situação, a situação dos amigos de Daniel. Daniel, no capítulo 3, quando Nabucodonosor levanta aquela estátua gigante de 30 metros de ouro, e que todo o povo tem que se curvar diante daquela estátua, e tem toda uma orquestra linda tocando para o povo se curvar, e eles não se curvam. E Nabucodonosor diz: olha, se vocês não se curvarem, eu vou ter que jogar vocês na fornalha de fogo acesa. E eles respondem: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses. Não prestaremos cultos, temos o nosso Deus, temos a nossa consciência, não vamos nos curvar diante dos deuses do nosso tempo, porque estamos plenamente conscientes de quem nós somos e da missão que nos cabe, que em primeiro lugar deve ser cumprida na nossa própria vida, no nosso próprio testemunho, no nosso próprio processo de santificação. Será que a gente está consciente de quem nós somos? Em segundo lugar, a gente retoma o senso da missão quando a gente se dispõe a morrer. Verso 12: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Gente, o problema está em mim. A gente está passando por uma tribulação terrível. Eu sei que a minha desobediência a Deus está afetando não só a minha própria vida, mas pondo em risco a vida daqueles que estão à minha volta. E eu sei também que a única solução verdadeira para o que a gente está enfrentando aqui é que eu morra. Então peguem-me e joguem-me no mar. Será que a gente tem coragem de falar isso também, gente? Senhor, eu sei que meus conflitos, os conflitos que eu tenho vivido hoje, são com certeza, de uma forma central, conflitos que têm a ver comigo. Eu sou o responsável. Já viu como é que a gente tem um hábito de transferir responsabilidade? As pessoas transferem a responsabilidade dos seus próprios erros para todo mundo. E pouquíssimos têm a atitude nobre de reconhecer, como Jonas está fazendo aqui. Por isso, irmãos, a gente precisa aprender com ele essa lição. Às vezes a gente se esquece de que a gente está aqui para morrer, não é? A gente diz que morreu para si mesmo, está vivendo para Deus, mas na prática a gente só vive pensando em si próprio, nos nossos próprios interesses, no nosso próprio ponto de vista. Na nossa cultura secular, humanista, antropocêntrica, não é verdade? Lucas capítulo 9, verso 23, alguns de vocês sabem de cor esse texto. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder quem perder sua vida por minha causa, este a salvará. Enquanto eu estiver tentando conter a minha vida, conter os meus interesses, administrar as minhas prioridades pessoais, ser senhor de mim mesmo, ser dono do meu próprio nariz, a missão nunca vai sair do papel. A missão só vai sair do papel quando eu me render, quando eu me entregar, quando eu falar para o Senhor: Senhor, o problema sou eu, então me lance ao mar, eu estou aqui para me entregar completamente. O que eu tenho que abrir mão, Senhor? É de um relacionamento afetivo? Senhor, o Senhor está na minha vida muito acima de todo relacionamento afetivo, por isso eu vou abrir mão dele com paz no coração. O que eu tenho que abrir mão? De relações inescrupulosas, trabalhistas? Eu vou abrir mão disso, porque eu quero ser luz no meu ambiente de trabalho. De me corromper, de cooperar de algum modo para o mal, seja ele qual for, muitas vezes incrustado na sociedade. Eu vou abrir mão dessas coisas, porque valor nenhum desses estão acima do que o meu relacionamento contigo na minha vida. Isso, irmãos,
é morrer para si mesmo e viver para Deus. Isso é cumprir a missão. Aí, enquanto você vai estar trabalhando, você estará plenamente ali cumprindo a missão. Gálatas capítulo 2, verso 19, Paulo diz assim, já repeti esse versículo algumas vezes aqui do púlpito. Olha o que Paulo diz: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo aqui, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É Ele que norteia a minha vida, é Ele que me dirige na minha existência, é Ele que diz para mim o que é certo e o que é errado, é Ele que diz para mim quais são as verdadeiras prioridades na minha agenda. Terceiro e último lugar, irmãos, reavivamos a missão, o senso de missão no nosso coração, quando entendemos a dinâmica da ação de Deus na história. Vejam como é que essa história acaba. Jonas, Nínive era uma cidade que era para ser percorrida em 3 dias, uma cidade grande, o próprio texto diz isso, seria o equivalente a uma metrópole hoje, uma cidade que a pé, naquela época, precisava de 3 dias para atravessar ela. Ele atravessa a cidade em 1 dia e prega o sermão mais curto da história. Qual é o sermão que ele prega? No capítulo 3, verso 4. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Esse é o sermão de Jonas, segundo o relato do livro. E um grande avivamento toma conta daquela cidade. O verso 5, do capítulo 3, diz assim: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, que era expressão de arrependimento, de contrição. Sabe o que é isso, gente? Um grande avivamento acontece em Nínive. Um avivamento estrondoso. E aí, nesse ponto, a gente incorre naquela tentação de falar assim: olha, a partir desse momento, Jonas se tornou o missionário padrão. A partir desse momento, Jonas poderia vir aqui pregar no Go Inside, não é? Podia vir aqui ensinar para a gente como fazer missões. Jonas aprendeu tudo. Agora, abre sua Bíblia no capítulo 4 do livro de Jonas, e a gente vai fazer algumas aplicações aqui, reforçadas pelo desfecho da história. Eu vou ler e vou mostrar para vocês como, na verdade, a Bíblia revela que aconteceu o final da história. Algumas coisas que nós aprendemos. A primeira delas, a primeira aplicação aqui, na dinâmica da ação divina. Deus não está comprometido com os nossos caprichos e oscilações de humor. Deus não está comprometido com os nossos caprichos. Capítulo 4, verso 2. Ele orou ao Senhor. Vejam o que acontece depois do grande avivamento. Talvez você pense assim: no final do livro Jonas deve ter falado: poxa Deus, eu não estava enxergando nada, agora estou vendo o que o Senhor quis fazer e agora eu estou maravilhado. Mas não é isso que diz. Olha o que ele diz. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis? Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha que drama, gente. Senhor, eu sabia que o Senhor ia abrir os céus, ia provocar um grande avivamento naquele povo que eu detesto. Não aprendeu a lição do preconceito. Tinha consciência de Deus, das verdades de Deus, mas mesmo assim, irmãos, era caprichoso, tinhoso, insistente, humano. Não era um missionário padrão. E Deus responde para ele assim, o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas, faz algum sentido essa tua revolta boba, infantil, caprichosa? E a verdade, irmãos, é que o exemplo de Jonas mostra para nós que os missionários que Deus quer usar
não são super-homens e super-mulheres espirituais do fogo, perfeitos em sua conduta. São gente falha como eu e como você. Gente às vezes complicada, gente que às vezes entra em depressão por bobagem, gente às vezes incrédula, gente às vezes que foge da presença dele e que mesmo assim ele quer usar e vai usar. Não é isso que a gente tem visto? A maioria de nós não chegou à igreja a partir de uma pessoa talvez, perfeita, entre aspas, na sua caminhada com Deus. Chegou a partir de cristãos comuns, do convite de cristãos comuns falhos. A resposta de Jonas deveria ser não. E a verdade é que a gente muitas vezes está cercado também de caprichos, e Deus está dizendo, olha, eu não estou comprometido com os seus caprichos. Você acha que o problema de você não cumprir a missão é porque as coisas não estão se saindo na igreja exatamente do jeito que você acredita como melhor? Não tem problema, eu não estou comprometido com isso. A despeito do que você pense ou deixe de pensar, eu vou continuar salvando pessoas, vou continuar fazendo a obra, vou continuar convertendo vidas, porque ao Senhor pertence a salvação. É isso que Deus faz com a gente. Definitivamente, a obra missionária é algo que sempre acontece, não pelos nossos méritos, em segundo lugar, mas sempre apesar de nós. Essa é a segunda aplicação. Deus nunca age por causa dos nossos méritos, mas sempre apesar de nós. O sucesso da missão de Jonas, que no final da história está lá reclamando porque Deus fez um grande avivamento, prova isso. É sempre apesar de nós. E a gente precisa aprender isso. Em terceira e última aplicação, Deus sempre está falando ao nosso coração, está sempre empenhado em tratá-lo para o cumprimento da missão. Interessante que por mais que Jonas no final da história comece a agir mal, Deus está ali empenhado em tratar o coração dele. Olha o que diz o verso 3. Ele insiste com a ideia, Senhor, agora tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Deus faz uma planta crescer sobre a cabeça dele e do dia para a noite essa planta morre. E aí, Jonas diz assim, Jonas então reclama, com o Senhor pelo fato dele ter feito a planta morrer e pede a morte por causa daquilo, expressando o seu capricho. E depois, no capítulo 4, verso 8, diz assim, ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mais uma vez, antes, Jonas diz que queria morrer por causa da conversão dos ninivitas. Agora Jonas diz que quer morrer, porque ele já não tem mais uma sombra confortável sobre ele. Aquela planta que, segundo o Senhor, ele não havia sequer regado e sequer cultivado. E vejam a resposta do Senhor. Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir entre a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Sabe o que Deus está fazendo, gente? Dizendo, olha, a missão que eu tenho para vocês é algo que está acima de vocês, está acima do capricho de vocês, está acima das oscilações de humor de vocês. E são vocês que eu quero usar mesmo assim para cumprir essa missão. É essa a grande lição do fim da história de Jonas. E é com vocês que eu vou continuar tratando, mesmo com essas oscilações caprichosas, infantis, mimadas, para que vocês cada vez mais sejam usados na vida de ninivitas, de romanos, de gente ímpia, de gente cheia de pecado, de gente que hoje está caminhando para trevas, para morte, para perdição, para o inferno, e são vocês que eu vou usar para alcançar essas pessoas. Amém? Vamos orar.
Senhor querido, nós queremos te louvar por esse exemplo que o Senhor deixou revelado. Jonas, alguém que conscientemente era teu, é parte do teu povo, parte da tua promessa, mas alguém que enquanto cumpria a missão falhou tanto, e nós estamos aqui nesta noite para reconhecer, Senhor, temos falhado tanto em cumprir a missão, por isso te pedimos, Senhor, perdoa-nos, e continua agindo através de nós, e continua nos fazendo sentir desafiados a não ficar com os olhos focados nos nossos problemas, mas a olhar para fora, para os 120 mil que estão se perdendo à nossa volta, que não conseguem distinguir a mão esquerda da direita, que são completamente ignorantes quanto à verdade. Senhor, dá-nos por essas pessoas o amor que John Knox teve pela Escócia. Dá-nos, Senhor, por Itaipu, pela região oceânica, esse zelo e esse amor. Senhor, e usa-nos, apesar de nós, com poder e com graça, como dispenseiros, embaixadores do Senhor, onde quer que a gente esteja, para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Amém, Pai.